Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória Torregrossa Guimarães e hoje vamos explicar aqui um pouco sobre o tema chamamento ao processo, que é exclusivamente da matéria Direito Processual Civil. Com o auxílio dos meus três colegas, João Pedro Galvão Andrade, Carlos Guilherme e Vinícius Vieira, vamos explicar ponto por ponto desse tema. Sim, colegas, dando continuidade ao vídeo, vou explicar agora um pouco sobre o conceito de chamamento ao processo. O que é o chamamento ao processo, quais as responsabilidades devemos seguir e onde ele se encontra no nosso Código de Processo Civil. Bem, primeiramente, chamamento ao processo é uma intervenção por terceiros. E esse fenômeno, ele vai estar ali positivado no nosso Código de Processo Civil, a partir do artigo 130 ao artigo 132. Beleza? Bem, dando continuidade, vamos ter que, assim que vamos ter a comprovação de um vínculo jurídico, o processo ele vai se expandir aos referidos convocados para ele. Beleza. E assim que as partes foram convocadas, essas partes vão ter certas responsabilidades. E quais seriam essas responsabilidades? A principal responsabilidade que as partes devem ter é o objeto do litígio. Eles têm que focar no litígio, certo? Bem, dando continuidade, esse procedimento, no nosso CPC de 2015, vão ter várias espécies, de intervenção por terceiro. Esse não é o único, Vamos encontrar várias espécies de intervenção por terceiro. Bem, esse chamamento ao processo, ele vai ter como garantia a efetivação de todos os princípios da Constituição brasileira. E, por fim, é válido ressaltar que esse chamamento ao processo, esse tipo de intervenção por terceiros, ele é exclusivamente para os réus, certo? Então é isso, pessoal. Vocês ficam agora com o nosso próximo colega, João Pedro Galvão Andrade, que ele vai dar mais aprofundamento ao nosso conteúdo. Tchau, tchau. Eu vou abordar sobre as modificações do novo Código de Processo Civil. O novo CPC de 2015 ampliou o prazo para se efetivar a citação. A regra geral passa a ser de 30 dias. Quando o denunciado ou o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, o prazo será ampliado por 2 meses, segundo o artigo 131 do CPC. O CPC de 2015 não prevê mais a suspensão do processo enquanto estiver pendente a citação do denunciado ou o chamado. De primeira, gostaria de fazer algumas considerações importantes sobre o procedimento. Por força do chamamento ao processo, surge entre o chamador e o chamado um litisconsórcio. Quando for proferida a sentença, o juiz condenará ambos em benefício do autor. Outra característica importante que temos é que no chamamento ao processo, o chamamento ao processo não se confunde com a denunciação da lide. E por fim, no chamamento ao processo, há a formação do litisconsórcio, ou seja, que é a formação de 2 ou mais sujeitos a assumir um ou ambos os polos de um processo judicial, no quais todos os envolvidos serão condenados em favor do autor. Bom, depois que Vitória falou inicialmente sobre os conceitos e João falou sobre o procedimento, eu, Vinícius Vieira Gama, vou contar a vocês sobre os efeitos da sentença no chamamento ao processo. Para isso é importante que eu cite aqui para vocês o artigo 132 do novo Código Processual Civil, porque vai ser de extrema importância para compreender o assunto lá na frente. Então, basicamente, o artigo 132 diz que a sentença de procedência ela valerá como um título executivo a favor do réu que satisfazerá a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, o artigo 132, ele versa sobre o seu parágrafo sobre a sentença de procedência, ou seja, a decisão ela vai buscar analisar a situação jurídica de todos os réus de forma simultânea
E naqueles casos em que houver procedência de demanda, vai valer com título executivo contra os litisconsortes, o que pode o demandante requerer o cumprimento da sentença contra qualquer um deles. Bom, basicamente o que é que tudo isso quer dizer? Vai ser nesse esqueminha que eu vou falar aqui agora para vocês. Então, o autor, ele propôs uma ação, ele ganhou, automaticamente o réu perdeu, só que esse réu, ele pagou a dívida de forma completa, sendo que existem um outro codevedor, outros codevedores, e ele fez um pedido em que o juiz, ele acatou, julgou e deu razão ao réu na chamada sentença de procedência. Essa sentença de procedência, ele vai valer como um título executivo judicial. O que é um título executivo judicial? O título executivo judicial, ele basicamente é uma determinação de que uma parte deve prestar algo à outra. Então, com o título judicial, com base na sentença, o réu ele pode exigir por inteiro do devedor principal ou dos seus codevedores a cota na proporção que lhes couber. Por exemplo, se existem 2 devedores e um só pagou, o réu ele vai pedir a proporção, que basicamente 50-50, então ele vai pedir a proporção de que o outro réu deve pagar com 50%. Isso tudo ajuda muito a manter a proporcionalidade da responsabilidade de cada um no processo. Além disso, consegue, na situação, reverter a prestação da integralidade do devedor principal, que caso haja um descumprimento da obrigação, ele pode solicitar o cumprimento da sentença contra os demais codevedores. Deixando aqui uma observação importante para dizer que o tema do chamamento ao processo, ele teve apenas uma mudança de texto redacional, referente ao antigo código para o atual de 2015. E para fechar, gostaria de deixar aqui uma frase do Humberto Teodoro Júnior, um grande jurista, professor da UFMG e tal. Ele diz o seguinte, que o artigo 132, ele é o remédio perfeito para uma condenação conjunta entre as partes e o interveniente. Olá a todos, meu nome é Carlos Guilherme e hoje venho trazer um exemplo do qual esse processo pode vir a ser aplicado. Bem, de acordo com o artigo 130 do nosso novo Código de Processo Civil, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento de uma dívida em comum. Então vamos exemplificar um pouquinho mais essa situação. Em caso de uma ação movida pelo credor contra o fiador, este poderá chamar ao processo o devedor principal da obrigação, e vale ressaltar que não pode vir a acontecer o contrário. Caso acionado o devedor principal da obrigação, ele não poderá chamar o fiador para integrar a lide como litisconsorte, ou seja, o devedor não chama o fiador. Nas ações promovidas pelo credor para a cobrança de débito afiançado de forma conjunta, sendo a ação proposta apenas contra um dos fiadores, os demais poderão ser chamados ao processo, isso de acordo com o artigo 829 do Código Civil. Na ação proposta pelo credor contra um dos devedores solidários, aquele que foi demandado individualmente poderá chamar os demais devedores. Em qualquer hipótese, aquele que suprir a dívida caso a demanda do credor poderá exigi-la por inteiro do devedor principal, ou de cada um dos codevedores a sua respectiva cota na proporção que lhes forem cabíveis, como podemos verificar na hipótese levantada pelo autor Marinoni. Marinoni será o nosso exemplo, pois o mesmo afirma que o chamamento ao processo pressupõe a alegação de existência de relação jurídica entre o chamante e o chamado, da qual resulte uma dívida comum. O réu poderá chamar ao processo aqueles que, frente à dívida, podem ser considerados tão ou mais obrigados que o mesmo. Se o fiador é acionado, pode chamar ao processo o afiançado, que é o devedor principal. A possibilidade de intervenção subside ainda que o fiador tenha renunciado ao benefício de ordem, porque aí o que o chamante pretende é a formação de um título executivo comum, que abrange todos os responsáveis pelo débito afirmado em juízo. Se há mais de um fiador e apenas um deles é acionado, pode o demandado chamar ao processo os demais fiadores. Se há obrigação solidária e apenas um dos codevedores é acionado, pode igualmente provocar a citação dos demais. Também há hipótese de chamamento ao processo porque há dívida comum entre os alimentantes, aquela prevista no artigo 1698 do Código Civil.
Nossa legislação prevê ainda caso especial de chamamento ao processo na hipótese do inciso 2 do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. E esse é o exemplo fictício que pode ser dado para esse processo. Obrigado e é isso.